Fala, meus lindos, tudo bem? Que bom que você tomou a decisão de assistir essa mensagem. Isso vai lhe ajudar a tomar outras decisões importantes. Fica comigo até o final. Eu só quero te pedir um favor muito simples que faz essa mensagem ir ainda mais longe. Curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho que toda segunda-feira tem uma palavra de Deus para você aqui no nosso canal. Vamos para o vídeo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 15 diz: que a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, domine os vossos corações e sejam agradecidos. Uma outra versão diz que a paz de Deus seja árbitra das tuas decisões. É mais ou menos isso. Se no teu coração ter paz, se no teu coração não ter paz, é isso. As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Eu vou te contar uma faceta da história da minha família. E talvez seja a história de milhares de famílias, onde uma decisão errada na frente trouxe consequências muito graves. Porque existem reflexos do que fazemos, repito, no curto, no médio e no longo prazo. Coisas simples, sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais para perguntarmos ao Senhor, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. Você já viu aquelas histórias de filme onde um detalhe de um caderno que cai no chão, já viu? Aí a pessoa baixa para pegar o caderno e dá de cara com o amor da vida. Já viu? Qual que é a particularidade da história? O caderno. Você vai dizer, como assim? Não entendi. É que se não levasse o caderno, não tinha caderno para cair. Se não tivesse caderno para cair, não abaixava. Se não abaixasse, não via o amor da vida. Eu sei que é engraçado, mas é um detalhe importante. Minha mãe uma vez, por exemplo, falou para mim: filho, você está indo fazer o quê? Eu falei: eu estou indo para a faculdade para estudar. Mentira. Eu tinha comprado um helicóptero de controle. Eu vou parecer uma criança, mas eu sou. Eu comprei o helicóptero de controle. Eu queria para a tarde da faculdade para matar tempo e ficar brincando. Minha mãe falou: tu vai estudar mesmo? Eu falei: eu vou, mãe. Mentira. O helicóptero estava atrás do banco do carro. Entrei no carro e fui estudar. Mentira. Fui brincar com o helicóptero. Quando eu estava na rua, bateram no meu carro. Aí você vai dizer: meu Deus, nada a ver. Ué, como não? Se eu não tivesse mentido para minha mãe, se eu tivesse falado a verdade, ela não ia deixar eu ter ido. E aí eu não teria batido com o carro. Aí você vai dizer: mas é a sorte, é o acaso. E aí mora o problema. É que se nós fôssemos em todo o tempo observantes com o que Deus tem e o que Deus quer, muita coisa seria evitada na nossa vida. Decisões erradas levam consequências erradas. E é só isso que nós não entendemos e que é extremamente importante para o resto. A gente decide sozinho e quando dá problema a gente diz: por que Deus não me avisou? Por que Deus não falou comigo? 353 mil sinal para você não ir, você foi. Para você não assinar, você assinou. Para você não fazer, você fez. Porque você é teimoso e mesmo sem paz no coração toma a decisão errada. Aí depois diz: meu Deus, por que Deus não falou comigo? Aí Deus diz: eu falei, é que você é uma pessoa, né? Entendeu? É a gente que não decide da maneira correta, porque primeiro a gente não preocupa, porque a gente não sabe. E lembra da faceta da história? É porque o meu pai tomou uma decisão na vida dele lá atrás,
que desalinhou toda a nossa casa, e que o dia que ele teve encontro com Jesus, ele perguntou para o Senhor: aonde foi que eu errei? E Deus mostrou exatamente a decisão simples e pequena lá atrás, que desnorteou todas as outras decisões que ele tomou para frente. Uma coisa simples, sabe? Um navio com 1 grau de leme torcido chegará no destino diferente a qual proposto foi. 1 grau na longa distância altera o destino do navio. A nossa vida é semelhante. Uma decisão errada pode nos colocar em perigo. Uma decisão errada nos afasta de Deus. Uma decisão errada rouba de nós a paz, tira a nossa família. Uma decisão. A questão é como eu tomo a decisão certa. Eu vou dizer, e é simples, perguntando para quem sabe. Aí você diz: mas eu pergunto e não tenho resposta. É porque você não quer ouvir a resposta. Eu aprendi a fazer isso em tudo na minha vida. Se eu vou comprar um carro, eu apresento ao Senhor. Se eu vou fazer qualquer coisa, eu digo: Jesus, eu preciso da tua direção. E tudo que acontece eu compreendo para que seja para aquela decisão. É o que eu peço. E eu já fiz orações assim: Jesus, é o seguinte, coisas que seriam maravilhosas. Senhor, eu estou orando. Eu fiz isso esses dias atrás agora, para algo que é extraordinário. Eu estava na frente do lugar, dobrei os meus joelhos na frente, disse: Jesus, é o seguinte, é lindo esse lugar, é maravilhoso, mas eu preciso ou de um sim ou de um não. Se o Senhor falar sim, eu entro. Se o Senhor falar não, eu não vou. E se o Senhor não falar nada, eu não me movo. E ponto. E se Deus não falar, eu não me movo. Mas como assim? É porque é muito melhor a inércia do que uma ação errada. É muito melhor ficar parado e garantir a paz do que tomar uma decisão e se prejudicar para o resto da vida. Uma decisão. Dobrei o joelho, chorei, disse: Jesus, olha que lindo. Eu só te peço uma coisa, Senhor: 24 horas, por favor, fala comigo. É um lugar que vai ser para o nosso ministério, algo beneficente, sem fins lucrativos, nada, lindo propósito, tudo maravilhoso. E aí o corretor me perguntou: o senhor decidiu, gostou? Eu falei: amei. Mas eu preciso te falar um negócio. Eu apresentei ao Senhor agora, e até 24 horas, se Deus não falar comigo, eu não vou comprar. Preço bom, negociação maravilhosa, tudo lindo, tudo certo. Passou 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passou 24 horas, sabe o que Deus fez? Nada. Deus não falou que não? Não falou. Mas também não falou que sim. E o que foi que eu disse? Se o senhor falar que não, é não. Se o senhor falar que sim, é sim. Mas se o senhor falar nada, eu não faço nada. Foi exatamente isso que eu fiz. Nada. O corretor ligou: e aí, Deus falou contigo? Não. Exatamente isso, irmão. Como diz a minha mãe, com essa luz que brilha. Não falou, mas a condição é boa. Mas não. Mas tem negociação boa, desconto? Não. Longo prazo? Não. Aí passou 10 dias, 15 dias, clareou uma outra possibilidade. Deus me fez entender: aquilo já vai começar pequeno para aquilo que eu tenho para te dar. É muito pequeno perto do que tem preparado. Não se mova. Entendeu? É que os nossos olhos veem o agora. Deus já está vendo amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem. Provérbios capítulo de número 16. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Só que a resposta do Senhor tem que ser clara. E quando ela for clara, mesmo que você não concorde, se você quer viver aquilo que Deus tem para você, vai ter que obedecer. Não, mas você queria sim? Não importa. É melhor ouvir o não do que colher o fruto da sua decisão equivocada daqui a alguns dias. Não vá. Pronto, não tem xixi meia negra, irmão. Só obedece e pronto. Acabou. E essa é a questão da nossa vida e que determina nosso futuro, que determina paz sobre nós.
Uma decisão pode destruir tudo a gente lá na frente. Você quer casar? Ora bem, lindo, para decidir direito, para depois não ficar enchendo a paciência. Ai, escolhi errado. Meu Deus, tudo dizia que era para você não casar, mas mesmo assim eu queria casar. Foi você que decidiu, agora colhe o fruto da tua escolha. Quer decidir certo, quer tomar a decisão correta sobre os teus dias, sobre os teus planos. Entenda, seu olhar é limitado, sua visão é limitada. Portanto, se você decidir sozinho, todas as vezes que decidir sozinho, vai correr o risco da sua péssima decisão, porque nós não sabemos de absolutamente nada. Agora, se você confiar no Senhor e deixar que dele venha a resposta, pode ter certeza que o melhor de Deus virá sobre você, mesmo que às vezes não faça sentido agora, mas não é não, sim é sim. That's it. Só que só vive isso quem pergunta. Provérbios 14:12. Há caminhos que para os olhos do homem parecem direito, mas o fim é a morte. Só sabe do fim quem pergunta. E é isso. Uma vez eu preguei sobre algo e teve um dessas pseudo-intelectuais da internet, que eu também sou um pseudo-intelectual, não sou isso tudo não, eu sou coitadinho. Mas o pior é quando um pseudo tenta falar do outro pseudo pensando que ele é... Dá dó. Aí eu falei o seguinte: a melhor fase da vida é quando a gente está na fase do sim e do não com o Espírito Santo. Para coisa simples, posso atravessar a rua? Posso ir naquele lugar? Posso fazer isso? E alguém que fez o comentário disse que essa era uma fé infantil. E no dia eu fiquei muito ofendido e perguntei para o Senhor: devo responder esse idiota? E Deus disse não. E que bom que Ele disse não, porque é melhor ter a fé infantil do que comentário infeliz. Eu vou te dizer algo muito engraçado. Você pode não acreditar, não importa. O que importa é que a gente viveu isso. Minha esposa estava dentro do carro, dirigindo, numa rua, e de repente o Espírito Santo falou com ela: para o carro. Numa avenida, sinal verde. E o Espírito Santo falou: pare o carro. E ela parou no sinal verde. Crê se você quiser. Um carro furou o sinal em alta velocidade e atravessou. E se minha esposa não ouve? E se ela ouve e decide desobedecer? Pegou o fio da meada. Não basta ouvir, tem que obedecer. Não basta perguntar, tem que querer a resposta. Deus, tu controla os céus e a terra, e tens o controle da minha história também. Se for ter que parar no sinal verde, mesmo que não faça sentido, se a voz de Deus estiver mandando você parar, pare. É para não ir, mas se a voz de Deus disse vá, mesmo que não faça sentido, coloque o pé, que Ele vai construir o chão. Vá. Não está dando certo para ninguém, mas se Deus falar vai dar certo com você, vai. Se lança, se joga, que Ele sabe todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Por mais que não faça sentido para ninguém, se Deus falou com você, vai fazer sentido para você. Ponto. Perguntei para o Senhor: posso ser o que eu quero? Eu queria ser tudo: advogado, piloto de avião. Deus falou não. E um dia eu entrei na casa de um amigo que morava num apartamento que tinha 2 andares. Eu e minha esposa. Deus tinha acabado de falar comigo sobre minha vida, que eu não seria um advogado, que eu seria um pregador do evangelho.
E eu entrei naquele apartamento e eu nunca tive inveja. Não, já tive. Tive sim, já fui um baita de um invejoso. Mas não tenho inveja de amigo. E aquele dia eu entrei na casa dele, um apartamento, 2 andares. Aí eu subi sozinho para o 2º andar. Tinha uma sala de televisão. Lindo, um frigobar vermelhinho. Me lembro como se fosse hoje. Tinha uma varanda. Eu olhei para aquilo tudo, morava de aluguel e disse para o Senhor: Jesus, como pode? Quando eu vou poder ter algo parecido? Sendo que o que o Senhor quer que eu viva é totalmente diferente do que eu planejei. Porque Jesus, olha só. O que o Senhor quer para mim não faz sentido nenhum. Eu estou 5 anos numa faculdade, por mais que seja legal, mas não é bom. E aí, o Senhor falou comigo dentro daquela casa: Dave, faz a minha vontade hoje, que o teu amanhã eu vou cuidar. Sabe, nisso eu descubro o real sentido de prosperidade. Prosperidade não se trata de ter, se trata de desfrutar. Tem gente que tem e não desfruta. Tem gente que não tem e desfruta. Como é bom ouvir a voz de Deus. Antes de tomar uma decisão, pergunte para Ele. Antes de tomar qualquer decisão, apresente a Ele o plano A, o plano B, mas deixe claro que o plano que vale não é o seu, é o dele. E você vai descobrir que viver os planos de Deus é viver muito além da capacidade de sonhar. Se me perguntassem há anos atrás aonde eu estaria hoje, com a minha mentalidade, nem perto desse lugar eu chegaria. Mas como Deus foi aquele que decidiu, é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Jesus, obrigado. Deus, no nome de Jesus, Pai, nesse exato momento, eu tenho certeza disso. Tem pessoas que precisam tomar decisões importantes. E o Senhor dará à luz o entendimento para a decisão a qual tomar. Se houver dúvidas ou ausência de paz, a resposta é não. Mas se o Senhor falar que sim, mesmo que não tenha lógica, mesmo que não faça sentido, mesmo que não tenha como, nós iremos crer e a tua voz obedecer. Em nome de Jesus, amém.